Saudações em Cristo Jesus aí a todos do Facebook, também do YouTube. Que a doce paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus. Estou olhando aqui, desta feita no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 1. Mais 1, 2, 3, 4. Nós vamos ler aqui do capítulo 4 até o capítulo 7. Vamos deixar o 8, 9 e o 10. Para o próximo vídeo, para não ficar muito comprida a leitura, para não terminarmos também tão depressa o livro de Esther, que é maravilhoso. Bom, a você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus, família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, mas você tem o seu coração aberto, a sua mente aberta para o conhecimento, gosta de estudar, gosta de aprender, quer saber, tem curiosidade de saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus. E os irmãos evangélicos de todas as denominações. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e convidar vocês para juntos lermos a Santa Palavra do Senhor nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Bíblia, somente leitura, não tem pregação. Esse foi o motivo pelo qual nós enviamos solicitações de amizade e também recebemos solicitações de amizade da vossa parte. Portanto, eis aí o nosso convite a todos vocês que estão chegando agora, são muito bem-vindos para juntamente conosco ler a Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Pega a sua Santa Bíblia, ponha um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque não vai ter pregação. Eu não vou explanar, eu não vou explicar o que está escrito na Palavra de Deus. Você vai tão somente pegar a sua Santa Bíblia, um bom dicionário, colocar do lado, porque precisamos conhecer palavras, e vai orar ao Senhor Jesus, e vai falar: Senhor Jesus, me dá entendimento, me dá compreensão. A você que não crê em Deus, que é ateu, fala com Deus assim, fala: se o Senhor existe mesmo, aleluia. Eu quero que o Senhor me dê entendimento, a compreensão da tua santa palavra. Fala com Deus, faz prova de Deus, que você vai saber que esse Deus existe, que ele não é brincadeira. Ele é um Deus vivo, santo, justo e verdadeiro. O que você vai ver, quão depressa o Senhor Deus vai responder a sua oração, porque essa é uma oração que agrada a Deus, pedir sabedoria, entendimento, conhecimento para ler a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. Venha ler conosco, meu amado ouvinte, meu amado seguidor, você que está aí do outro lado, no YouTube, no Facebook. Venham ler a Palavra de Deus conosco, porque do céu virá recompensa sobre as nossas vidas, porque essa palavra não é brincadeira não, ouvintes. O ímpio zomba dessa palavra, tem gente que coloca até fogo nessa palavra. Tem gente que recebe um folhetinho no meio da rua e joga no chão para as pessoas passarem e pisar em cima. Ali está um versículo da palavra de Deus. Se essa pessoa não se arrepender, será que Deus vai fazer o mesmo com ele? Se arrepender e se converter, Deus perdoa. Mas se essa pessoa não se arrepender, como é que vai ser diante de Jesus naquele dia? Bom, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. A consternação e tristeza dos judeus
Livro de Esther, capítulo 4, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu. E mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata, que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei. Ele pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo o homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interno, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Perdão, versículo 14, novamente, para a nossa compreensão. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim,
E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe tinha. Versículo 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Capítulo 5, versículo 1. Esther entra à presença do rei e convida-o e a Hamã para 2 banquetes. Capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parece ao rei, venha o rei e Hamã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Hamã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Hamã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Aleluia! Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Hamã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme ao mandado do rei. Então saiu Hamã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Hamã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então Hamã se encheu de furor contra Mardoqueu. Hamã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Hamã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Versículo 11 novamente. E contou-lhes Hamã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o rei... versículo 11 novamente. E contou-lhes Hamã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido,
e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto me não satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete, e este conselho pareceu bem a Ramã, e mandou fazer a forca. Versículo 14 novamente, para ficar melhor um pouquinho. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho pareceu bem a Ramã, e mandou fazer a forca. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Capítulo 6, versículo 1. Olha como Deus trabalha. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e se vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Aleluia, glória a Deus. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo como disseste,
e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Aleluia! E Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu. E o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Glória a Deus. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Ramã se retirou correndo à sua casa, enojado e coberta a cabeça. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Ester preparara. Ester denuncia Ramã, capítulo 7, versículo 1. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Aleluia. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Aleluia! E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então disse Orbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã.
Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aleluia! Glória a Deus, graças a Deus. Até aqui por hoje, a leitura da Santa Palavra de Deus, né? Para que conheçamos que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, mesmo depois de ter entregue a sua herança, ou seja, o seu povo, os filhos de Israel, aos seus inimigos por causa dos pecados de Israel, mesmo assim, Deus não deixou de cuidar do seu povo. Quando o rei perdeu a noite, o sono, naquela noite anterior ao banquete, ao segundo banquete, e que ele leu no livro das crônicas reais o que Mardoqueu tinha feito por ele, e ele não sabia. Não, vai lá, esse é o homem de cuja honra o rei se agrada. Glória a Deus, aleluia. Assim Deus sabe livrar o seu povo do mal. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Assim Deus faz com todo homem, com toda mulher. Deus muitas vezes permite o mal vir sobre as nossas vidas por causa dos nossos muitos pecados. E quando nós reconhecemos que é a mão de Deus nos ferindo, cobrando, exigindo conserto, retorno, e nos humilhamos, o Senhor Deus assim nos abençoa, e nos guarda e nos livra da morte. Mas quando nós não nos humilhamos diante de Deus, quando nós não reconhecemos que é a mão do Senhor e continuamos a praticar o erro, o pecado aí, vamos orar ao Senhor. Nós vimos o que aconteceu com Ramã, nós vimos o que aconteceu com os povos antigos que se opuseram a Israel, nós vimos o que aconteceu com o próprio povo de Israel durante a leitura até aqui. Quantas vezes Israel caiu da presença de Deus, Deus se afastou, entregou o povo à pilhagem, à rapina, entregou o povo nas mãos dos seus inimigos. Mas quando o povo se arrependia, Deus trazia de volta sobre o povo de Israel a sua misericórdia. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por essa leitura feita e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Você pode ter certeza de uma coisa, você que está lendo a palavra de Deus com o irmão Gilson. Se você guardar essa palavra no seu coração, todos os dias da sua vida, para fazer conforme as coisas que estão escritas na Santa Bíblia, e guardar o temor de Deus na sua vida, na sua alma, Deus pode até permitir um dia uma aprovação ou outra, como permitiu a Jó. Daqui a pouco nós vamos entrar no livro de Jó, vocês vão saber como funcionam as coisas. Deus pode até permitir, mas uma coisa eu garanto, o Senhor livra o seu povo de todo o mal. Quando o homem se humilha, se arrepende diante de Deus, Deus livra o seu povo de todo o mal. Muito mais ainda se nós guardarmos a sua santa palavra nos nossos corações. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo Deus de Israel,
Eu te agradeço, meu Deus, pela tua santa e poderosa palavra, que nós temos lido, meu Deus, diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Pai Santo, Pai querido, eu te agradeço por cada vida, por cada coração, meu Deus, que está lendo esta tua santa e poderosa palavra, juntamente conosco, meu Deus. Oh, meu Deus, eu te agradeço por cada vida, por cada coração. E eu te peço, faze que esta palavra repouse, meu Deus, em nossas vidas, em nossos corações. Que a tua santa palavra possa encontrar morada nas nossas vidas, nos nossos corações, possa encontrar boa terra, meu Deus, para germinar, crescer e produzir frutos, meu Deus, dignos de arrependimento nas nossas almas, Senhor. Frutos dignos de salvação, como apregoou o próprio Senhor Jesus, dizendo que esta palavra ela vai produzir a vida eterna em nossos corações e produzir frutos de até 100 por um. Ou seja, 100 almas por uma alma que se salvou. Que Deus pode permitir nós ganharmos 30 almas, 60 almas, 100 almas para o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, faze assim esta palavra crescer, meu Deus, em nossas vidas, em nossos corações, em nosso entendimento, Senhor, para que conheçamos qual é a tua perfeita, agradável e perfeita vontade do Senhor para com as nossas vidas. Senhor, abençoa as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias. Perdoa todos os nossos pecados, meu Deus, seja por pensamentos, palavras, por obras. Lava as nossas almas, lava as nossas vidas no sangue de Jesus e assim nos purifica de todo pecado, de toda maldade, meu Deus. Oh, Pai querido, Senhor, cura as nossas enfermidades, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, a enfermidade nos olhos, nos ouvidos, na língua, na boca, na garganta, no coração, no sistema circulatório, nos órgãos internos, nas pernas, nos braços. Repreende toda a doença das nossas vidas, de dentro dessa casa, todo mal seja repreendido. Expulsa agora, Senhor Jesus, toda obra maligna de dentro dessa casa, pelo teu poder grandioso, por amor da tua santa palavra. Dai a cura das enfermidades, a solução dos problemas insolúveis e a libertação, meu Deus, daqueles que estão viciados na bebida alcoólica, nos tóxicos, nas drogas, na prostituição, no adultério. Aqueles que estão viciados nos jogos de azar, meu Deus, nos jogos de rede, nos jogos de internet, na tela do computador, na tela do celular. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, repreende esse demônio do vício que tem assolado essas famílias. Esse demônio, meu Deus, que como o mau Ramã intentou botar a perder o povo de Deus, e esse demônio tem preparado laços, para destruir essa pessoa através desse vício maligno que ele tem colocado na vida desta pessoa. Mas nós estamos aqui, ó Deus, lendo a tua palavra e orando ao Senhor nosso Deus. Aleluia! E a tua palavra nos diz, meu Deus, como Esdras ou Neemias disse, Senhor, já me falha a memória agora, que foi Esdras que disse, ficamos com vergonha de pedir ao rei soldados para nos escoltarem até Jerusalém, por isso nós oramos ao Senhor nosso Deus, e o Senhor se moveu por nossas orações, e nos guardou durante o caminho de volta para casa.
Assim eu te peço, meu Deus, que o Senhor mova a tua mão poderosa, Senhor, em favor dessa vida, desse lar, dessa família, para repreender todo o mal, toda obra maligna que saia de dentro dessa casa, que toda doença saia dessa vida, desse corpo, pelo sangue de Jesus. Assim nos abençoe, ó Deus Todo-Poderoso, conservando as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade diante do Senhor, meu Deus, até aquele grande dia em que tu has de vir para nos buscar, Senhor Jesus. Assim permaneça o Senhor conosco, que estejamos preparados, meu Deus, para encontrar contigo na glória, enquanto a nossa jornada, a nossa peregrinação nesta terra, Senhor, que dura tão pouco tempo, que o Senhor esteja conosco por tua grande misericórdia. Não nos desampares, não nos abandone, Senhor Jeová, não nos lance para fora da tua presença e não retires de sobre nós o teu Santo Espírito, meu Deus. Guarda as nossas almas de todo o mal, de todo o perigo, de toda a tentação. Livra as nossas vidas do pecado que tão de perto nos rodeia. É a oração sincera, ó Deus, que eu faço a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão acompanhando a leitura da Palavra de Deus conosco. Que o Senhor Deus possa retribuir, restituir em bênçãos e em vitória esta excelente obra que todos nós estamos fazendo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu garanto que a resposta é por essa obra maravilhosa de leitura da Santa Bíblia. Ela virá sem falta, não faltará. Deus não vai deixar faltar a bênção e a vitória para os nossos lares, para as nossas famílias, por amor desta palavra que estamos lendo, por amor do nome poderoso de seu Santo Filho Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Esse vídeo vai ficar aqui guardado na minha linha do tempo, para que você possa ler e reler novamente quantas vezes você julgar necessário. Eu deixei afixado no alto da minha página o link do meu canal lá no YouTube. Porque o vídeo que você não encontrar aqui no meu Facebook, porque o Facebook está excluindo de uns dias para cá, a leitura. Os vídeos antigos, antes da regra surgir, não, estão preservados, tanto aqui quanto lá. Eu tenho todos os vídeos lá também. Mas o vídeo que você não encontrar aqui, você pode entrar no meu canal do YouTube. É bom que você vai me ajudar a alavancar o canal do YouTube. Nunca fui de pedir visualizações, nem like, nunca fiz isso aqui. Facebook já até me ofereceu aqui para poder transformar essa página numa página profissional, produtor de conteúdo, né? Mas para poder remuneração, não. A bênção, a recompensa que eu quero é aquela que vem lá do céu, do meu Deus Todo-Poderoso. É essa recompensa que eu quero. Aqui eu nunca pedi a vocês nenhum centavo para nada, nada. Eu só quero que vocês estejam aqui comigo, lendo a Santa Bíblia e conhecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Para que um dia nós juntos possamos nos alegrar lá no céu diante da glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Leiam a Bíblia, vamos perseverar nesse propósito, não desfaleçamos nesse propósito de ler a santa palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz
que se nós recuarmos, Deus não tem prazer na nossa alma, naquele que recua, naquele que desiste, naquele que é tímido, medroso ou preguiçoso. Aí Deus não se agrada, mas aquele que avança em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, a esse, aleluia, Deus se agrada e Deus recompensa. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.